boa? Professor, estou a fim de fazer essa história de doar sangue para não pagar a inscrição da Unesco. Ah, é ótima essa ideia, cara. É ótima essa ideia, façam todos vocês isso. Né? Até porque, pô, tu tá economizando dinheiro e salvando alguém, bicho, é incrível. Outra, eu lembro quando eu fiz a cagada de querer tentar fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Eu estava fazendo engenharia mecânica na UFSC e ciência da computação na Unisul. Uma coisa que ninguém deve tentar fazer, a não ser que, sei lá, né, queira abdicar da vida durante algum tempo. E aí eu lembro de colegas meus, tinha aula, a aula era chata e a galera tava lá com um caminhãozinho de colher doação de sangue. E se o cara fosse doar sangue, o cara ganhava uma maçãzinha e atestado para ir embora para casa. Porra, tu imagina os malandros, cara. Não, vou lá, vou doar sangue, vou salvar vidas. Ia lá, doava o sangue, ganhava uma maçãzinha, carinho e tal, ia pra casa. E não podia ganhar falta porque tinha atestado, entendeu? Porra, esse tipo de malandragem eu até perdoo, entendeu? O cara tá se arrombando, mas ele tá salvando alguém. Então, show de bola. Sempre que possível, galera, doem sangue mesmo. Isso é uma coisa importantíssima, tá sempre faltando sangue em tudo quanto é lugar. Essa computação é legal? Eu achei legal, cara, bem legal, aprender a programar, aprender como é o funcionamento do computador, né, efetivamente, bem interessante. Professor, fui doar sangue esse ano, né, pra ele abrir. Aí eu pensei, a primeira doação é que eu posso pagar, Ó, que legal, uma informação mais precisa, ó, diz que é depois de 3 doações no ano que tu não paga a inscrição. Começa agora, querido. Doa já esse final de semana, antes de ir pra balada, né? Sexta-feira doa, porque não pode doar depois que tomou goró. O colega levantou a possibilidade da doação ser só para maior de 18 anos, também é outra coisa. A partir dos 16, ó, legal. Pô, que legal, ó. Show de bola, né? Galera, ó, a mãe da colega, valeu? A mãe da colega trabalha no EMOSC, se vocês precisarem de mais informação, pô, muito legal isso. Eu que já, né, me acidentei, me quebrei todo por sorte, não precisei de transfusão. O cara vê no hospital, cara, o desespero da família, meu Deus, tá faltando sangue. Aí a própria família vai angariando gente para ir doar pro cara. É uma coisa bem delicada isso, galera. Parabéns. Como? Tem quantos pinos no bolo? Ah, cara, eu não lembro, eu esqueci, eu parei de contar, mas são vários parafusos. Galerinha, o negócio é o seguinte, vou fazer um exemplo de revisão para revisar as duas coisas mais importantes que a gente viu em Física C. Que foi a ideia de campo elétrico, que já estamos trabalhando há algumas semanas, e na última aula, eu vi o videozinho, no finalzinho da última aula eu te falei de potencial elétrico. Mas foi só o primeiro contato, não quer dizer que tu tem que sair resolvendo as questões de potencial elétrico. Mas essa questão, lembra dela? Essa questão é uma questão muito importante para o cara entender a diferença de potencial e campo elétrico. Potencial elétrico e campo elétrico. Fornecia a constante eletrostática do vácuo, então as partículas estão no vácuo. Partícula Q1 e Q2 estão fixas. A partícula Q1 é positiva e tem 18 milicoulombs. A partícula Q2 é negativa, 24 milicoulombs. Estão a 9 metros do ponto X. E a pergunta é, determine o campo e o potencial elétricos no ponto X, representando os vetores quando necessário. A primeira parte é aquela história de calcular campo elétrico, que tu já conhece. Eu vou até querer que tu faça daqui a pouco para mim. Desenha o vetorzinho da carga 1, lembra? Por que é para fora mesmo? Porque é positivo. Desenha o vetorzinho da partícula, do campo elétrico gerado pela partícula 2. Por que é para cima da partícula? Porque é negativo. E para calcular aqueles vetores é só jogar nessa formuleta, ó. Tu já fez isso uma vez, tenho certeza que tu vai fazer com tranquilidade. Como é que calcula o resultante, o campo elétrico? Faz a pontilhada paralela e pronto. Calcula o vetor resultante, vetor é campo elétrico através de Pitágoras. Quando o cara vai calcular potencial elétrico, pessoal, quando o cara vai calcular potencial elétrico é muito mais fácil. Tu vai calcular através da fórmula do V. V lembra o que mesmo? Na elétrica, aqui na parte da elétrica. Volts, é a voltagem. Potencial elétrico são os volts. O cara quer saber quantos volts tem no ponto X.
Calcula a voltagem gerada pela partícula 1, que é positiva. A voltagem positiva. Calcula a voltagem gerada pela partícula 2 no ponto X, que é... E depois subtrai uma da outra, já que uma é positiva e outra negativa. Não tem maldito vetor nenhum. Ou seja, ficou mais fácil do que era, cara. Ficou mais fácil. Me ajudem aqui, eu vou fazer essa, tu faz outra. Campo elétrico da carga 1. K vezes carga 1 em módulo sobre distância da carga 1 até o ponto X. Vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes carga 1, 18 vezes 10 na menos 3, sobre 9 ao quadrado. Tudo bem para vocês? O erro seria o cara multiplicar e depois dividir. O bom é o cara estar calmo e perceber que tem 9 em cima, tem 9 embaixo, e 18 dividido por 9, 18 dividido por 9 deu 2. Então, campo elétrico 1 ficou 2 vezes 10 na 6. Newtons por Coulomb. Né? Nada demais, né, pessoal? É esse vetor, ó, calculei o módulo desse vetor. Vamos calcular o módulo de E2. K é o mesmo, 9 vezes 10 na 9, carga 2. Menos 24 vezes 10 na menos 3. E na verdade aquele menos ali vai desaparecer por causa do módulo, né? Dividido por 9 ao quadrado. Campo elétrico da carga 2. 9 eliminam 9. Escolhi números achando que ia dar uma coisa bem bonita para vocês, mas me arrumei. Vou dividir por 3 em cima e embaixo, beleza? Vai dar 8 terços, não é isso? 8 terços, vai acabar dando um número com vírgula se nós fizermos a divisão. Vou deixar 8 terços mesmo. Vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Agora que eu calculei o E1 e o E2, para calcular o ER, vocês me falaram que basta fazer Pitágoras. É isso aí. Show de bola. Vamos ver como é que vai ficar o finalzinho. Desculpa. ER ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Campo elétrico resultante é a raiz quadrada, certo? Só para agilizar. E1 ao quadrado, 2 vezes 10 na 6 ao quadrado, mais o E2. O E2 ficou 8 sobre 5 vezes 10 na 6, também ao quadrado. Campo elétrico resultante é a raiz quadrada, pô, que saco campo elétrico, né, cara? 2 vezes 2, 4. Obrigado, querida, salvou a pata. 10 na 6 ao quadrado, 10 na 12, né? Multiplica os expoentes. 8 ao quadrado, 64, 3 ao quadrado, 9 vezes 10 na 12. Se o cara não quiser fazer a conta com vírgula, vai ter que tirar o MMC, divide pelo de baixo, ou então o cara risca, vai dar uma dízima periódica, né? Como eu não gosto de vírgulas, eu vou fazer com fração, mínimo entre 1 e 9. 9 divide pelo de baixo, ficou 36 vezes 10 na 12, mais 9 dividido por 9, 1 vezes 64, 64 vezes 10 na 12, e é a raiz quadrada, né? ER ao quadrado, 36 mais 64, pô, eu acho que a sorte sorriu para mim. 10 na 12 sobre 9, é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 100, 10, raiz quadrada de 10 na 12, 10 na 6, é só dividir o expoente por 2, e raiz quadrada de 9, 3. Então o campo elétrico resultante ficou 3,333, não é isso? Vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Então, apesar de eu não ter escolhido números tão belos assim, né, a resposta final ficou razoável. Isso é novo? Não, né? Isso já estava fazendo. Né? Como a gente ficou uma semana e pouco sem trabalhar com isso, eu resolvi fazer de exemplo esse primeiro aí antes de trabalhar de novo. Agora é que vai ser novo, gente. E por incrível que pareça, a parte nova é mais fácil, eu prometo. Quer ver? Acompanha comigo o que vai acontecer aqui na parte nova. Isso tem a ver com potencial. Vamos calcular o potencial gerado pela carga 1, pessoal. V1 é igual a K vezes carga 1 sobre D. A única diferença é que a distância
não é ao quadrado, ficou mais fácil e não precisa desenhar seta nojenta, o vetor. Então V1 igual 9 vezes 10 na 9, valor da carga 1. 18 vezes 10 na menos 3. E a distância? 9, ô delícia, 9 divide por 9 dá 1. 18 vezes 10 na 6. Aí, galera, pode chamar de joules por coulomb, se tu quiser, que é energia, né? Ou chamar de volts. Ah, professor, a vaca caiu 18 milhões de volts, professor? Sim, 18 milhões de volts. Não tem problema nenhum do ponto de vista técnico, se for no interior de um aparelho elétrico, né, não tem problema nenhum. O tubo de imagem da TV antiga, aquela grandona, gigantesca, aquela que tu joga no chão, faz barulho bonito, certo? O tubo de imagem daquela TV, quando tu abre a parte de trás dela, está escrito lá num adesivo colado, não toque. Quer dizer que mesmo ela fora da tomada, tu pode morrer eletrocutado no tubo de imagem da tua TV. Porque tem milhares e milhares de volts lá acumulados, mesmo fora da tomada. Certo? Então tu vê, cara, às vezes o cara pensa que uma continha dá lá 18 milhões de volts, parece algo fora do normal. Na rede elétrica é algo fora do normal, certo? Mas dentro de aparelhos elétricos, às vezes a gente precisa de uma voltagem extremamente grande para fazer ele funcionar. Vamos ver quanto é que deu o V2? V2 é igual a K vezes Q2 sobre D2, não é mais ao quadrado. V2 é K, 9 vezes 10 na 9, vamos ter que decorar isso. Carga 2, menos 24 vezes 10 na menos 3, sobre 9, a distância é a mesma, 9 elimina 9, voltagem 2, menos 24 vezes 10 na 6, volts ou joules por coulomb. E aí, galera, tem que fazer um vetorzinho para calcular a voltagem resultante? Não, porque volts é uma grandeza escalar, não tem vetor. Ah, delícia, então VR é V1 mais V2. Seria somar os vetores se eles tiverem, os valores se eles tivessem sinais iguais, né? Mas quanto é mais 18 com menos 24? Menos 6. Menos 6 vezes 10 na 6 volts. Pessoal, olha como é que era a conta antes. Uma, outra, desenha os malditos vetores, faz o Pitágoras para achar o campo elétrico resultante. Bem chato. E agora olha como é que ficou curtinho. Calcula uma voltagem, calcula outra voltagem e soma. Pô, mas é muito mais gostoso, muito melhor trabalhar com voltagem, com potencial, que é escalar, do que com campo elétrico, que é vetorial. Certo? Isso. Show de bola! Claro que tu não vai ficar sem essa, né, meu querido? Vou fazer o seguinte, eu vou trocar os dados para que vocês se deliciem com essa continha. Eu já tinha te prometido que ia ter uma dessa na prova, né? Então vamos fazer uma dessa na próxima prova. Tá fechado, tá negociado. É verdade, eu vou te dizer que não é uma tensão tão bizarra quanto o tubo de imagem, mas tu pode tomar choquezinho nas TVs modernas também. Deixa eu te contar uma que me aconteceu. Aconteceu algo. Fala, o VR é volts. VOLTS, volts. Pessoal, olha só, colocação do colega. Ô professor, tu falou do tubo de imagem da TV velha, mas a TV moderna tu também pode tomar choque com ela fora da tomada. O Odin tem razão. Na verdade, até naquela caixinha do teu notebook, sabe aquela caixinha pequenininha que é o transformadorzinho do teu notebook? Aquilo ali tem capacitores. Geralmente capacitores de 400 volts. Eu tenho um HD externo para poder guardar as aulas, né, os quilos e quilos de aula que eu dou. E lá em casa então eu tenho vários HDs de 2 TB, certo? E aí um dos meus HDs deu pau o HD. E aí eu fui fuçar porque ele não estava ligando, né? Desmontei o transformadorzinho dele. E aí bem feliz tentando procurar algum capacitor queimado, alguma coisa queimada para trocar, né? Aí eu lá tranquilo mexendo, daqui a pouco, plá! Tomei um guascaço, amigo, mas uma paulada, que merda, o que foi isso? Aí eu fui ver ali, capacitor, 400 volts. Aí só para garantir, botei na tomada de novo, será que foi isso? Plau! Foi, né? Foi. E aí, fui nas eletrônicas, né? Ninguém tinha aquele tipo de transformador que era muito específico.
e não teve jeito, tive que comprar um casezinho novo para poder botar o HD em outro casezinho. E como a TV internamente ela precisa de uma estabilidade, né? Então assim, ela é bivoltaica provavelmente essa moderna, né? Pode botar em 110 ou 220. Lá dentro tem uma fonte bem parecida com aquela do notebook que faz esse papel de regular a voltagem. Para ela poder regular a voltagem mesmo com uma queda de energia, ela tem que armazenar uma voltagem maior dentro dela. E aí o capacitor. E quando tu tira o capacitor da tomada, ele continua carregado, safado. Então por isso que é muito perigoso. Tu vai fazer a manutenção sem descarregar o capacitor. Nesse caso vai ser só desconfortável, né? Não pode gerar morte. Mas, né, uma pessoa com marca-passo, um técnico com marca-passo desavisado, um choquezinho de 400 volts pode matar o cara. Certo? Bem observado, boa colocação. Vou trocar os dados para vocês se divertirem, que eu vejo no olhinho de vocês a vontade de fazer um. Deixa eu ver. Ah, vai ficar uma teteia isso aqui. Posso trocar aqui mesmo os valores? Vou botar em vermelhinho então, ó. Os dados foram trocados, as distâncias e as cargas foram trocadas. É a questão da tua prova. Treina ela agora, para na hora da prova ficar tudo mais fácil. Viu que bonita? Uma questãozinha, quanta coisa, hein? Vamos ver, galerinha. Faz um esforço. Se empacar, dá uma coladinha no quadro. Travou, faz um movimento de braço que eu vou aí e te ajudo. Vai ser igual isso daí na prova, vai ser todas. Cara, vai ser exatamente. Eu vou perguntar assim, ó. Podemos dizer que o campo elétrico e o potencial elétrico no ponto X são respectivamente. A gente vai ter que calcular o campo e o potencial para poder ir na letrinha assinalar qual que está correto. Certo? Então é essa aí mesmo, a questão mais bonita da prova. Fala, querido. Boa pergunta, vamos ver. É só você substituir o 6 por 9 pelo 6. As distâncias agora são 6 e as cargas agora são aquelas que estão em vermelho. É bem isso mesmo, amigo.